Suas exigências por perfeição tornaram-se sentenças de morte. Sua necessidade de controle se transformou em uma tragédia inimaginável. Essas 6 mulheres ultrapassaram limites até que a realidade reagiu com força mortal, provando que, às vezes, o inimigo mais perigoso é nossa própria necessidade implacável de estar certo. Era 15 de março de 2012 e Linda Morrison estava fazendo o que fazia de melhor, tornando miseráveis os trabalhadores do varejo. A gerente de loja de 52 anos acabara de passar 45 minutos criticando severamente um caixa adolescente por uma devolução de $12 no Westfield Shopping Center em Riverside, Califórnia. O comportamento de Linda naquela noite era um exemplo clássico de arrogância. Ela havia repreendido o jovem funcionário incansavelmente, exigindo falar com a sede corporativa e ameaçando arruinar a reputação da loja online por causa de uma disputa trivial de política. Sua voz ecoava por toda a loja enquanto proclamava em voz alta para outros clientes que aguardavam que o atendimento ao cliente estava morto e que a equipe era completamente incompetente. Ela não tinha terminado ali. Linda exigiu que o gerente da loja fornecesse documentação por escrito do que ela chamou de violações de política. E insistiu em obter as informações de contato da empresa para que pudesse apresentar queixas ao Better Business Bureau. Sua experiência de mais de uma década como gerente de varejo a ensinou exatamente quais botões pressionar para fazer os trabalhadores de salário mínimo se contorcerem. Após seu exaustivo dia de trabalho de 10 horas, esse confronto era apenas mais uma terça-feira para Linda, que era conhecida por seus padrões impossivelmente altos e tolerância zero para qualquer coisa menos que a perfeição dos trabalhadores de serviço. Enquanto Linda corria pelo shopping às 6h45 da tarde, estava carregada com várias sacolas de compras e sua bolsa grande, usando sapatos novos de sola de couro que comprara naquela manhã. Ela já estava atrasada para encontrar seu marido para o jantar, o que aumentava ainda mais seu nível de estresse. A escada rolante que ela se aproximava estava fazendo barulhos preocupantes de rangido há 2 semanas. Pedidos de manutenção ficaram sem resposta devido a restrições orçamentárias, um detalhe que se provaria crucial mais tarde. Distraída por uma mensagem de texto do marido sobre os planos para o jantar, Linda entrou na escada rolante sem prestar atenção. As solas lisas de couro não encontraram aderência nos degraus de metal recentemente limpos e ainda úmidos. Perto do topo, a física entrou em ação. Seus pés escorregaram completamente na superfície molhada e, ao agarrar-se desesperadamente ao corrimão, suas bolsas pesadas deslocaram seu centro de gravidade para trás. O impulso tornou-se imparável. A cabeça de Linda bateu na borda afiada de um degrau da escada rolante com força devastadora, causando um trauma severo que a deixou inconsciente instantaneamente. Seu cachecol solto ficou preso no mecanismo da escada rolante, enquanto compradores em pânico corriam para ajudar. A parada de emergência foi ativada em 30 segundos, mas Linda já havia sofrido um trauma fatal na cabeça com o impacto inicial. Os socorristas chegaram em 8 minutos, mas ela foi declarada morta no local devido a uma lesão cerebral traumática. O shopping imediatamente desligou todas as escadas rolantes para inspeções de segurança e instalou sinais de aviso adicionais. A investigação revelou que a escada rolante atendia aos padrões de segurança, mas recomendou cronogramas de manutenção mais frequentes. O incidente serve como um lembrete claro de que a vida pode mudar num instante, independentemente de quanto controle achamos que temos sobre nossas circunstâncias. Foi no dia 3 de junho de 2013, quando a incansável busca de Patricia Chen pela verdade sobre a segurança alimentar levaria a um fim horrível no mercado de agricultores do centro de Eugene, Oregon. Patricia Chen, uma blogueira de alimentos de 47 anos, havia feito da exposição de práticas questionáveis de vendedores sua missão pessoal. Conhecida por seu estilo abrasivo de interrogatório e total desrespeito pelas barreiras sociais, Patricia havia ganhado a reputação de ser a visitante mais temida do mercado. Os vendedores se encolhiam quando a viam se aproximar, sabendo que ela monopolizaria seu tempo com perguntas agressivas, enquanto afastava os clientes pagantes. Seus seguidores no blog elogiavam sua dedicação, mas aqueles que encontravam Patricia pessoalmente a achavam insuportavelmente presunçosa e confrontadora. Ela tratava cada interação com os vendedores como uma investigação criminal, mostrando zero empatia pelos pequenos empresários que tentavam ganhar a vida. Naquela manhã de sábado, ela chegou com seu laptop, pronta para documentar o que suspeitava serem certificações orgânicas fraudulentas no movimentado mercado. Patricia encurralou um vendedor de produtos orgânicos por exaustivos 20 minutos, questionando em voz alta suas credenciais de certificação e exigindo ver a documentação, enquanto clientes frustrados formavam uma fila crescente atrás dela. A voz dela ecoou pelo mercado, enquanto anunciava que estava expondo alegações fraudulentas de produtos orgânicos e ameaçava denunciá-lo às autoridades estaduais de agricultura. Quando o vendedor educadamente pediu que ela baixasse a voz, Patricia declarou que tinha todo o direito de proteger os consumidores das mentiras dele e começou a filmá-lo sem permissão.
Ela bloqueou outros clientes de se aproximarem da barraca, completamente alheia à frustração crescente deles, enquanto continuava sua interrogação. A administração do mercado se aproximou dela várias vezes, pedindo que ela seguisse em frente, mas Patrícia os dispensou com a mesma atitude arrogante que lhe havia feito tantos inimigos. Sua visão estreita e necessidade obsessiva de estar certa a cegaram para tudo o que acontecia ao seu redor. Às 10h30 da manhã, Patrícia moveu-se para trás do caminhão de entrega para fotografar caixas de produtos, sua atenção completamente focada na tela da câmera. O mesmo foco obsessivo que a tornava tão insuportável agora a colocava em perigo mortal. O motorista, incapaz de vê-la em seu ponto cego, apesar de ter espelhos, começou a dar ré. O alarme de ré do caminhão estava com defeito, mas mesmo que estivesse funcionando, o histórico de Patrícia mostrava que ela raramente prestava atenção a qualquer coisa que não servisse ao seu objetivo investigativo. Ela permaneceu absorta em sua documentação, alheia ao caminhão se movendo em sua direção, até que fosse tarde demais. O para-choque traseiro atingiu Patrícia com força devastadora, derrubando-a no chão e causando múltiplas fraturas. A roda traseira passou sobre seu torso inferior antes que o motorista percebesse o que havia acontecido e parasse. Patrícia sofreu hemorragia interna grave e entrou em choque, mas permaneceu consciente, incapaz de se mover de onde estava. Os paramédicos chegaram em 6 minutos após o acidente e prestaram atendimento médico imediato, mas seus ferimentos eram muito graves. Apesar da resposta rápida, Patrícia morreu de hemorragia interna enquanto era transportada para o hospital, sua investigação final terminando em tragédia. O mercado do agricultor implementou imediatamente novos protocolos de segurança, incluindo rotas de veículos designadas e observadores obrigatórios para todas as entregas. Eles instalaram câmeras de ré e sensores de proximidade em todos os veículos de entrega para prevenir acidentes semelhantes. O motorista do caminhão enfrentou acusações de homicídio culposo, mas acabou não sendo considerado criminalmente responsável devido à falha do equipamento que desativou o alarme de ré. A morte de Patricia Chain tornou-se um lembrete trágico de como o comportamento obsessivo e o desrespeito ao ambiente podem ter consequências fatais. Foi no dia 12 de setembro de 2014, quando a dedicação de Margaret Thompson aos padrões do bairro levaria a um encontro trágico em Charlotte, Carolina do Norte. Margaret Thompson, 55 anos, atuava como membro ativo da Associação de Moradores na área residencial de Oakwood. Ela personificava a típica fiscal de bairro, do tipo que media a altura da grama com réguas, mantinha registros detalhados de pequenas infrações e acreditava que sua interpretação dos padrões comunitários era a lei absoluta. Margaret possuía um senso inabalável de superioridade, tratando cada proprietário como um potencial infrator que precisava de supervisão constante. Ela tinha imenso orgulho em manter os padrões da comunidade e passava seus dias garantindo que todos os residentes seguissem as diretrizes estabelecidas. Naquela tarde, Margaret confrontou 3 vizinhos diferentes sobre várias violações que descobriu durante suas rondas. Sua primeira parada envolveu uma família cujas crianças haviam feito arte com giz na própria entrada de carros. A natureza controladora de Margaret surgiu quando ela exigiu que removessem os desenhos coloridos imediatamente, citando os padrões da comunidade. A família Johnson se tornou seu próximo alvo quando Margaret notou que suas latas de lixo permaneciam visíveis da rua 30 minutos após o horário designado para a coleta. Demonstrando um comportamento classicamente autoritário, ela os ameaçou com uma multa de $200 por essa violação. Senhora, o jardim de rosas de Garcia chamou a atenção de Margaret em seguida. As rosas tinham crescido 5 centímetros além da linha da propriedade, e a atitude condescendente de Margaret estava em plena exibição enquanto ela repreendia a mulher em voz alta, insistindo que o crescimento excessivo estava destruindo os valores das propriedades do bairro. Quando um vizinho sugeriu que Margaret estava sendo irracional, seu complexo de superioridade defensiva entrou em ação enquanto ela se declarava a única pessoa que realmente se importava em manter os padrões e ameaçou denunciá-los às autoridades municipais. Às 7h15 da noite, Margaret começou sua rota habitual da noite para verificar as propriedades e garantir a conformidade com as diretrizes do bairro. Ela carregava seu telefone e caderno para documentar quaisquer problemas que observasse durante sua caminhada. O tempo estava claro, mas ventoso, com rajadas chegando a até 25 milhas por hora ao longo do dia. Uma empresa de serviços públicos local estava realizando manutenção rotineira nas linhas de energia na área, com equipes trabalhando em linhas elevadas, apesar das condições desafiadoras do vento. Margaret parou debaixo de um poste de eletricidade para fotografar o que ela acreditava ser um quintal mal cuidado.
30 pés acima dela, um trabalhador de serviços públicos estava fixando uma linha de energia que havia sido afrouxada pelo vento persistente. Uma rajada repentina de vento fez com que o trabalhador perdesse o controle de uma abraçadeira de cabo de metal pesado, pesando 8 libras. A abraçadeira caiu do poste justamente quando Margaret olhou para cima, após ouvir o grito de aviso do trabalhador. A abraçadeira de metal atingiu Margaret diretamente na cabeça, causando um trauma craniano grave. Ela imediatamente desabou e perdeu a consciência em segundos após o impacto. Outros moradores e a equipe de serviços públicos chamaram imediatamente o 911 e tentaram prestar os primeiros socorros enquanto aguardavam os socorristas. Margaret foi rapidamente transportada para o hospital, onde os cirurgiões realizaram uma cirurgia de emergência para tratar sua lesão cerebral traumática. Apesar dos esforços da equipe médica, Margaret morreu 3 horas depois, devido ao grave traumatismo craniano que sofreu no acidente. A empresa de serviços públicos respondeu à tragédia, implementando protocolos de segurança mais rigorosos para trabalhos realizados em condições de vento. Eles também melhoraram seus procedimentos de fixação de equipamentos para prevenir acidentes semelhantes. A Associação de Bairro estabeleceu um jardim memorial em homenagem a Margaret no centro comunitário local, reconhecendo sua dedicação à comunidade, apesar das circunstâncias de sua morte. Novos regulamentos de segurança foram adotados, exigindo zonas de segurança ao nível do solo durante todo o trabalho de utilidade aérea, garantindo melhor proteção para pedestres e residentes na área. O último dia de fiscalização de Margaret Thompson no bairro terminou em uma tragédia inesperada. Sua busca incansável por violações acabou colocando-a no caminho do perigo que caía. Foi 8 de outubro de 2015 quando a dedicação de Susan Rodrigues à educação de seus filhos levaria a uma tragédia impensável na Lincoln Middle School, em Boise, Idaho. Susan Rodrigues era o tipo de mãe que todo administrador escolar temia encontrar. A mãe de 43 anos havia desenvolvido uma reputação como a reclamante mais exigente e teatral da escola. Alguém que parecia prosperar criando drama e fazendo cenas para conseguir o que queria. Embora ela afirmasse defender os alunos, sua verdadeira motivação parecia ser a atenção e o sentimento de poder que ela ganhava ao intimidar os funcionários da escola e interromper as operações normais. Naquela noite, Susan chegou 90 minutos antes da reunião do conselho escolar programada. Fiel ao seu estilo, ela imediatamente começou sua rotina de busca por atenção, encurralando o diretor e exigindo mudanças imediatas no cardápio do almoço, enquanto ameaçava expor a situação na mídia devido a preocupações com a qualidade da comida. A voz dela ecoou pelos corredores enquanto criticava as políticas de tecnologia da escola, na frente de outros pais, apresentando-se para seu público ao declarar que a administração estava falhando com seus filhos e exigindo uma revisão completa das políticas. Quando a equipe lembrou a ela que a reunião ainda não havia começado oficialmente, Susan insistiu dramaticamente que suas preocupações eram importantes demais para esperar. Com seu habitual talento para o teatro, ela exigiu uma audiência imediata com o superintendente, sacando seu telefone para se filmar fazendo acusações contra a equipe da escola. Esses vídeos rapidamente chegaram às redes sociais, onde ela alegou que a escola estava encobrindo problemas sérios, outro movimento calculado em sua campanha contínua para se posicionar como a autoproclamada vigilante da escola. O que Susan não compreendia totalmente era o ambiente perigoso ao seu redor naquela noite. A Lincoln Middle School estava no meio de grandes reformas, com andaimes e equipamentos de construção espalhados por todo o prédio. Trabalhadores da construção passaram o dia instalando novas luminárias no teto, acima do corredor principal, onde Susan agora estava. Às 6h20 da tarde, enquanto Susan revisava seus materiais de apresentação no corredor fora da sala de reuniões, ela ouviu um som ameaçador de rachadura vindo de cima. O trabalho de renovação havia enfraquecido uma seção do azulejo do teto, e a combinação do peso do novo lustre e a integridade estrutural comprometida criou um perigo mortal. A placa do teto, junto com uma luminária pesada, despencou aproximadamente 12 pés de altura. Susan não teve tempo de reagir quando os destroços atingiram sua cabeça e ombro com força devastadora. O impacto a deixou inconsciente imediatamente, causando uma fratura no crânio e uma lesão grave no pescoço. Outros pais e funcionários da escola correram para ajudar, ligando para o 911 em poucos minutos. Susan foi rapidamente transportada para o hospital, onde as equipes médicas lutaram para salvar sua vida. Apesar dos esforços, ela sucumbiu às complicações de sua lesão na cabeça 2 dias depois. A investigação que se seguiu revelou uma verdade preocupante. Protocolos de segurança adequados não foram seguidos durante o trabalho de renovação. O distrito escolar foi forçado a enfrentar a realidade de que sua supervisão contribuiu para uma tragédia evitável. A morte de Susan provocou mudanças imediatas. A escola foi temporariamente fechada para inspeções de segurança abrangentes, e o distrito implementou novos requisitos de segurança para todos os trabalhos de construção em edifícios ocupados. A família dela, canalizando sua dor em propósito, trabalhou com o distrito para estabelecer diretrizes de segurança que foram adotadas em todo o distrito.
A história de Susan Rodrigues serve como um lembrete claro de que até as atividades mais rotineiras podem se tornar mortais quando os protocolos de segurança são ignorados. Seu legado vive nas medidas de segurança aprimoradas que agora protegem inúmeros outros pais e alunos em todo o distrito. Foi no dia 19 de agosto de 2016, quando uma rotina de compras de supermercado em Mesa, Arizona, se tornou fatal para Carol Williams, de 49 anos, uma mulher cuja obsessão com a etiqueta de estacionamento acabaria custando-lhe tudo. Carol Williams não era apenas uma compradora comum na praça do supermercado em Mesa. Ela havia ganhado a reputação de ser a fiscal não oficial do estacionamento, alguém que se encarregava de policiar o comportamento dos outros clientes. Sua missão era simples, mas absorvente: garantir que todos seguissem a etiqueta adequada de estacionamento. Em ocasiões anteriores, Carol tinha feito um verdadeiro espetáculo de si mesma. Ela seguia os donos de SUVs até as lojas, exigindo em voz alta que movessem seus veículos mal estacionados. Uma vez, bloqueou a entrada de uma loja por vários minutos, anunciando para clientes perplexos que estacionar de forma inconsiderada arruína as compras para todos. Quando a gerência da loja tentou intervir, Carol declarou que estava prestando um serviço público e até ameaçou organizar boicotes contra empresas que não apoiassem sua cruzada. Seus métodos eram agressivos e confrontacionais. Ela exigia que os gerentes das lojas anotassem os números das placas de licença e banir permanentemente os proprietários de veículos infratores dos estacionamentos. Para Carol, isso não era apenas sobre vagas de estacionamento. Era sobre justiça, ordem e fazer o que ela acreditava ser o certo para a comunidade. Naquela tarde escaldante de agosto, Carol tinha acabado de fazer suas compras semanais. Enquanto colocava as sacolas no carro, algo chamou sua atenção e fez seu sangue ferver. Um veículo descaradamente estacionado, ocupando 2 vagas no movimentado estacionamento de fim de semana. A área de estacionamento estava lotada de compradores, e Carol decidiu que essa transgressão não poderia ficar sem resposta. Exatamente às 2h45 da tarde, Carol se aproximou do veículo infrator com sua determinação habitual. Ela tinha um bilhete pronto, preparado para dar mais uma lição de cortesia no estacionamento. O que ela não percebeu foi o funcionário adolescente trabalhando nas proximidades, recolhendo carrinhos de compras com um empurrador motorizado. O equipamento de coleta de carrinhos tinha sido recentemente revisado, mas os freios não estavam respondendo tão bem quanto normalmente. O jovem funcionário estava gerenciando uma longa fila de carrinhos, focado em sua tarefa e sem perceber que Carol havia se colocado entre os veículos estacionados. Focada inteiramente em escrever sua nota severa sobre etiqueta de estacionamento, Carol deu um passo para trás sem olhar. Ela se moveu diretamente para o caminho do trem de carrinhos que se aproximava, justo quando o funcionário percebeu o perigo e tentou parar. A potência de frenagem reduzida do empurrador de carrinhos significava que o impulso não podia ser interrompido a tempo. O carrinho da frente atingiu Carol com força suficiente para derrubá-la no asfalto implacável. Sua cabeça bateu no pavimento com um impacto nauseante e o peso de vários carrinhos passou sobre suas pernas, causando fraturas imediatas. O estacionamento ficou em silêncio, exceto pelo som de mantimentos espalhados e os gritos horrorizados dos funcionários pedindo ajuda. Carol estava inconsciente. Sua cruzada por justiça no estacionamento a levou a este momento trágico. Os serviços de emergência chegaram dentro de 10 minutos após o acidente, suas sirenes cortando o calor do Arizona. Os paramédicos trabalharam freneticamente para estabilizar Carol, mas a lesão na cabeça era grave. Ela foi levada às pressas para o hospital, onde as equipes médicas lutaram para salvar sua vida. 3 horas depois, Carol Williams foi declarada morta devido ao ferimento na cabeça. A mulher que havia gasto tanta energia tentando corrigir o comportamento dos outros tornou-se vítima de um trágico acidente que poderia ter sido evitado. O supermercado respondeu implementando mudanças abrangentes de segurança. Novos programas de treinamento foram estabelecidos para todos os funcionários responsáveis pela coleta de carrinhos, e o cronograma de manutenção dos empurradores de carrinhos foi completamente reformulado. Espelhos de segurança adicionais foram instalados em todo o estacionamento para melhorar a visibilidade e prevenir acidentes semelhantes. Talvez mais significativamente, a loja criou um programa de cortesia ao cliente projetado para resolver problemas de estacionamento através da intervenção da gerência, em vez de permitir que confrontos entre clientes escalem. A morte de Carol Williams serve como um lembrete sóbrio de que, às vezes, nosso desejo de impor regras e corrigir os outros pode nos colocar em perigo e que a tragédia pode ocorrer nos momentos mais comuns de nossas vidas diárias. Foi 4 de julho de 2017, quando uma dedicação ao serviço comunitário se tornou mortal para Jennifer Walsh, de 46 anos, no Riverside Park, em Portland, Oregon, uma mulher cuja busca incansável pela perfeição acabaria custando-lhe tudo. Jennifer Walsh era uma voluntária comunitária dedicada que ajudava a organizar a celebração anual do 4 de julho no Riverside Park.
Sua responsabilidade era coordenar a instalação dos vendedores e garantir que todos os protocolos de segurança fossem seguidos durante o evento. Mas a abordagem de Jennifer havia se tornado cada vez mais confrontadora e rígida. Ela passou 2 horas repreendendo os vendedores de comida sobre os locais de suas instalações, insistindo que eles movessem suas barracas, apesar de terem permissões aprovadas para os locais atuais. Jennifer exigiu que a música ao vivo fosse abaixada durante a passagem de som, ameaçando chamar a polícia por violações de ruído, mesmo que o evento tivesse as permissões adequadas. Suas exigências aumentaram quando ela confrontou famílias montando áreas de piquenique, alegando que estavam violando os protocolos oficiais do evento e exigindo que se mudassem para locais menos desejáveis. Quando outros voluntários sugeriram que ela estava sendo muito rígida, Jennifer declarou que era a única que levava a segurança do evento a sério e ameaçou denunciar violações à cidade. O parque estava sediando sua maior celebração do Dia da Independência em anos, com vários vendedores de comida, música ao vivo e fogos de artifício planejados. Jennifer estava verificando a montagem de uma estrutura de palco temporária que havia sido erguida por uma empresa de aluguel local. Ventos fortes mais cedo naquele dia causaram preocupação sobre a estabilidade das estruturas temporárias em todo o parque. As condições climáticas tornaram Jennifer ainda mais vigilante quanto a possíveis problemas de segurança enquanto realizava suas inspeções. Às 4:30 da tarde, Jennifer estava inspecionando a área do palco quando notou alguns cabos de fixação soltos, que imediatamente levantaram suas preocupações. Determinada a obter uma visão melhor do sistema de aparelhagem, ela subiu na plataforma do palco para examinar mais de perto os pontos de montagem superiores. Enquanto ela estudava as conexões, uma rajada de vento repentina atingiu a estrutura temporária com força inesperada. Uma das treliças de iluminação suspensas, pesando 150 libras, deslocou-se sob a pressão do vento e se soltou do sistema de montagem. A pesada treliça caiu aproximadamente 15 pés pelo ar. Jennifer tentou sair do caminho, mas não havia tempo ou espaço suficiente para escapar do equipamento que caía. A enorme treliça atingiu Jennifer com uma força devastadora, causando graves ferimentos no peito e na cabeça, que a deixaram presa sob o metal retorcido e o equipamento de iluminação. A mulher que passou o dia garantindo que todos seguissem os protocolos de segurança tornou-se vítima de uma falha estrutural. Outros voluntários e socorristas trabalharam freneticamente para libertar Jennifer debaixo do equipamento pesado. Em 8 minutos, conseguiram levantar a treliça e retirá-la dos destroços. Jennifer foi imediatamente transportada de helicóptero para o centro de trauma, onde os cirurgiões lutaram para salvar sua vida. Apesar dos esforços, ela morreu devido aos ferimentos durante a cirurgia de emergência. A celebração do Dia da Independência foi cancelada imediatamente após o acidente. Todas as estruturas temporárias foram imediatamente inspecionadas, enquanto os oficiais trabalhavam para determinar se outros equipamentos representavam riscos semelhantes. A tragédia levou a mudanças abrangentes na forma como Portland lidava com eventos comunitários. Novos regulamentos de segurança foram implementados, exigindo que engenheiros certificados aprovassem todas as instalações temporárias de palco antes que qualquer evento pudesse prosseguir. Os dias de depender apenas da supervisão de voluntários para a segurança estrutural complexa acabaram. A comunidade estabeleceu um prêmio anual de segurança em nome de Jennifer por serviço voluntário excepcional, garantindo que sua dedicação fosse lembrada enquanto enfatizava a importância dos padrões profissionais de segurança. A morte de Jennifer Walsh serve como um lembrete sóbrio de que boas intenções e dedicação devem ser equilibradas com a devida expertise e que, às vezes, o próprio compromisso que nos motiva a servir nossas comunidades pode nos colocar em perigo inesperado. Se essas histórias arrepiantes de direito que deu errado te causaram calafrios, então você precisa clicar agora para ver o conteúdo mais surpreendente e inacreditável que vai assombrar seus pensamentos por dias.